criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz Fé para Vencer. Então, aquele velho ódio, malícia, contenda, se haverá ido de você. Você ama a todos. Você está simplesmente tendo um grande tempo, cantando, gritando, louvando a Deus, possuindo todas as coisas. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Confiar em Cristo, conjunto da fé, cantando em momentos no tabernáculo da fé. Pois sou de Cristo, sempre dele quero ser. Quero agora mais submisso a Jesus obedecer. Que gozo é ter
Então aquele velho ódio, malícia, contenda se haverá ido. Você ama a todos. Você está simplesmente tendo um grande tempo, cantando, gritando, louvando a Deus. A afirmação do profeta desta era na mensagem possuindo todas as coisas. Então aquele velho ódio, malícia, contenda se haverá ido de você. Você ama a todos. Você está simplesmente tendo um grande tempo, cantando, gritando, louvando a Deus. A pergunta natural nesse sentido é esta: isto é possível? É possível para o ser humano? Não sem o Espírito Santo. Então ele afirma: a primeira coisa que você sabe, o Espírito Santo se derramará sobre ti. Então algo acontece. Exatamente para manifestar a vida cristã. Não é para outra coisa. Não é para aparecer como um bom religioso, um pássaro raro. Não. Se depende do Espírito Santo, é porque o ser humano não consegue. Não é possível. Viver constantemente, tendo um bom tempo, sempre alegre, sempre feliz, sem ódio, sem malícia, sem contenda, amando a todos. Quando o Espírito Santo vem sobre a pessoa, então é quando isto é possível. É Deus vindicado em sua palavra na vida do crente. Então isto é exatamente, simplesmente, exato. Depois que você vê que a palavra foi vindicada a você, que você é salvo, que você tem o Espírito Santo, então você agora pode correr paralelamente com Abraão. Abraão havia obtido a vitória. E aqui ele vem marchando de volta. Marchando de volta. Ele não vinha cabisbaixo, como que derrotado, fracassado, mal-humorado, de semblante caído, uma hora muito alegre, outra hora nervoso. Não. Ele tinha realmente uma chamada de Deus para ser o que ele foi. E mostrar para todo mundo que crê no mesmo Deus que esse tipo de vida é possível através do mesmo Espírito. Então,
Ele vinha descendo ali, com sua fé posta na palavra, que ele poderia trazer de volta o que ele havia perdido. É uma grande coisa. A sensação é maravilhosa. Como você conquista, encontra, recupera aquilo que foi perdido. Especialmente quando se trata de coisa de grande valor. Então, isso aconteceu com o filho pródigo. Quando ele se levantou, ele disse consigo mesmo: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e a terra. Eu já não sou digno de ser considerado como filho. Me tenha apenas como um jornalheiro aí na tua casa, que é muito melhor do que este mundo. Mas o que aconteceu? Ele estava perdido e foi achado. Ele se encontrou. Quando ele caiu em si, ele se encontrou. A sua vitória, a sua recuperação, tudo dependeu daquilo. Foi daquele ponto de partida. Então ele próprio estava encontrando o que havia sido perdido. Agora, cada coisa é uma coisa, cada passo é um passo, e Abraão considerava exatamente aquela aventura, aquela jornada desta forma. Encontrei, recuperei o que havia perdido. Então ele regressa com esta vitória, marchando a marcha da vitória. É isso que nos coloca em dia com a vida cristã. A fé sempre chama as coisas que não são como se já fossem. Ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, o homem que tem fé sempre está marchando a marcha da vitória. Não a marcha da derrota. Não como um fracassado, mas como um vitorioso. Então, aquela mesma experiência que Abraão teve é para todos os seus filhos, é para toda a sua semente. E se você não tem vida eterna, peça a Deus, confesse seus pecados a Ele, creia no Filho de Deus, aceite o batismo do Espírito Santo, e se você aceita o batismo do Espírito Santo, você encabecerá isto com o batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como Pedro afirmou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí então você pode dizer: Deus, eu venho a isto. Eu estou aqui para receber isto. Eu fui batizado no teu nome.
e essa é uma promessa, e recebereis o Espírito Santo. Então aí você está regressando com a marcha da vitória. Esse é o que vence. Você já o tem, simplesmente brilhando em seu coração, formando e criando um júbilo, uma alegria. Você notará que os pássaros cantam diferente. Você estará enamorado de todo o mundo, então. Aquele velho ódio, malícia, contenda, se haverá ido de você. Você ama a todos. Essa é a grande vitória. Não pense que você é uma vitoriosa, um vitorioso, se você não pode amar a quem te ofende. Se você não pode perdoar a quem lhe deve, não pense que você será uma vitoriosa, um vitorioso. E isso traz consequências maléficas para filhos, para toda a família. A pessoa deixa de ser uma bênção e acaba sendo um problema. Por quê? Ela não é portadora das bênçãos de Abraão. Veja que quando um homem daquele, abençoado por Deus, chegava ali, então tudo era próspero, tudo era abençoado. Foi assim com José lá no Egito. Nós temos pessoas que elas irradiam virtude, e todos que a cercam são abençoados. Mas por quê? Porque elas não guardam ódio, não guardam malícia, não vivem de contenda, não vivem sempre feridas, magoadas, pobres vítimas. Isso é vida cristã? Não sobra nenhum espaço para amar a todos, muito menos a seus inimigos. Jesus falou de uma coisa impossível? Amar e orar pelos seus inimigos? Não. É impossível enquanto não tem o Espírito Santo. É assim. Aí então onde o profeta diz, você ama a todos. Você está simplesmente tendo um grande tempo, cantando, gritando, louvando a Deus, não se importando o que digam de você. Tudo está bem para você. Você está seguro, você está na marcha da vitória. Não é numa marcha para ver se vence. Abraão não estava vendo se vencia. Não. Ele estava na marcha da vitória. Logo, quem saiu para encontrá-lo? Quando ele voltava vitorioso daquela batalha. Quem? Melquisedeque. Melquisedeque diz tudo para o cristão. Melquisedeque diz tudo para um filho de Abraão. Meu pai já esteve com ele. Meu pai deu os dízimos para ele. Meu pai recebeu pão e vinho dele. Meu pai tomou a ceia, a santa ceia com ele. Abraão, possuidor de todas as coisas. Por quê? Ele comemorou em si a vitória de ter encontrado a cidade pela qual ele peregrinou, a Santa Jerusalém.
Agora, este Melquisedeque saiu para encontrá-lo, depois que ele havia tido sua palavra vindicada. São momentos que Deus vem para a pessoa, não em momentos de prostração, de pessimismo, de fracasso, de murmuração, de queixas, de cobranças. Mas são encontros que Deus tem com pessoas que voltam, estão vivendo como quem vence, vitoriosas, tendo uma marcha da vitória. O fracasso é para quem não vence, é para o fracassado. Mas a vitória é do vencedor. Por isso Paulo disse: nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É onde Deus coloca o cristão. É onde Deus tem colocado os seus filhos, filhos de Abraão. Foi Melquisedeque quem lhe deu a palavra. Foi Eloí que deu a palavra para Abraão. Quando Abraão recebeu aquela visita pessoal de Deus, ora, ele já havia tido experiência com a teofania dele. Já tinha vencido. Certas experiências não são para derrotados. Certas experiências de Deus conosco, nossa com Deus, é quando vencemos pela sua palavra, pela fé, pelo Espírito Santo. Então foi assim que ele obteve a vitória e regressou numa marcha de companheirismo com Melquisedeque, de companheirismo com Deus, numa marcha de vitória. Amém. Você também terá isso. Você pode ter. A palavra de Deus se torna algo novo para você. Tão logo que você receba o batismo do Espírito Santo como cumprimento da promessa a quem é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Maravilhoso, ó Jesus amado, és tu meu Rei, meu Salvador. A tua glória, os céus e a terra celebram sem cessar, Senhor.
belas florestas, verdejantes bosques, quanto esplendor nos vem mostrar. Mais belo, ó Cristo, és tu que fazes o triste coração cantar. Belas as flores e os ditosos sonhos da juventude em seu fulgor. Mais cedo passam e tão somente tu permaneces, ó Senhor. Toda a beleza que enche os céus e a terra é resplendor da tua luz. Nada, minha alma, é mais querido que tu, Senhor meu Deus, Jesus. Nada, minha alma, é mais querido que tu, Senhor meu Deus, Jesus.